Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar aí com o Júnior Vieira, um Tecmaster Pro nosso que já trabalha com pintura automotiva há mais de 20 anos. E a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês hoje aí sobre repintura, coaching em repintura, preparações na repintura, tanto pré como pós. Ok? Então a gente vai focar efetivamente hoje em como trabalhar em peças repintadas, o que fazer nessas peças, problemas que você pode encontrar no meio do caminho, tá? Então eu entrei mais cedo, 7h25, para a galera ir entrando, para efetivamente 7h30 a gente começar a falar sobre o assunto, tá? Sejam todos bem-vindos aí, já estamos com 20 pessoas entrando, show de bola. Gostaria de lembrar também a galera que está entrando aí, não esquecer de dar o print da live e guardar, que a galera que está sempre nos acompanhando aí todas as quarta-feiras às 7h30 vai ter uma surpresa aí para a galera que está sempre com a gente. Sejam bem-vindos, Auto Perfect, da Cruz Spa, Polimento CIA, sejam todos bem-vindos. FS Car Detail, sejam bem-vindos aí, galera. Automax. Então, galera, a nossa live, da nossa última live a gente falou bastante sobre dúvidas de Naziol. Foi uma live que eu comecei a falar e eu não parei um minuto. Fala Farias, beleza? Estúdio Car Detail, Rafael Melo. Então a gente conseguiu tirar bastante dúvidas da galera, bastante dúvidas. Porém essa live de hoje, né, dessa quarta-feira, vai ser com um convidado, tá? E aí a próxima quarta a gente vai voltar de novo com a ideia da live para tirar dúvidas online ali, ao vivo, tá? Fala Gisley, beleza? Edu, WD, sejam todos bem-vindos. Estúdio Brilhacar, seja bem-vindo. Thiago Sampaio, beleza? Então foi uma live, a nossa última live foi uma live bem interessante, que a gente conseguiu tirar bastante dúvida, o pessoal interagiu, show de bola. Né? Tem muita dúvida sobre os produtos da Naziol, tanto na questão comercial, técnica. A gente ensinou muito o pessoal como vender, como aumentar o faturamento usando os produtos da Naziol, né? Sempre pensando a ideia de usar produtos de inovação para aumentar o seu faturamento. Então foi muito legal. Jet System Car, Wellington, seja bem-vindo. Serginho Lavacar, boa noite. E a live de hoje a gente vai falar sobre repintura, pintura. Então vai ser uma live que a gente já fez essa live. Foi uma das primeiras que a gente fez. Teve uma aceitação show de bola, tiramos bastante dúvida. Galera com dúvida de Duco, PU, se dá para aplicar um coaching no PU, como é que faz para trabalhar o coaching, né? Então foi bem interessante. Então a gente está deixando o pessoal entrar. As nossas lives sempre começam às 7h30 e terminam às 8h. As nossas lives não ficam gravadas, tá, pessoal? Justamente para quê? Para privilegiar a galera que está aí agora vendo, tá? Por quê? Eu estou aqui dando meu tempo para vocês, o Júnior vai estar dando o tempo dele para vocês, e a gente quer também que quem quer efetivamente crescer, conhecer, ter mais conhecimento, ser diferente, também tem que dedicar o seu tempo. Por isso que a gente, a respeito de quem efetivamente está sempre vendo as nossas lives, sempre nos acompanhando, a gente não deixa a live gravada, tá, pessoal? Então essas lives elas são só ao vivo e só quem está vendo efetivamente a live é que vai ter acesso a essa informação. Beleza? Então, se você quer estar sempre acompanhando essas lives, não deixe de estar com a gente toda quarta-feira, das 7h30 às 8h. E é justamente por isso que a gente faz ela pequena, das 7h30 às 8h, para ser rápida, ser tranquila, não gerar cansaço, né? Ser uma live, porque se não tem live fica 1 ou 2 horas, aí não dá para acompanhar, tá? Fala, Brás, pode aplicar o Metal Coat sem problema nenhum. Não vai sumir a casca de laranja, né? Vai continuar. Só vai aumentar a questão de brilho, repelência e assim, tá? Chama a galera aí, Automax. Fala, Tocha, seja bem-vindo, Rodolfo.
Naziol estará presente no Telefest? Pretendemos estar. Este ano estaremos lá. Edu WD, gostaria muito de testar o Naziol por falta de condição, não consegui o produto, sou fã do produto. Vamos tentar fazer com que tu teste esse produto, Edu. Depois nos manda aí de onde é que você é, que numa dessas a gente faz um workshop aí na sua região, você participa, tá? Infelizmente, Mourão, não consegui ir para o Rio de Janeiro, eu estava com um problema pessoal e eu não consegui, tá? Mas não vai faltar oportunidade de a gente ir para o Rio aí e a gente se conhecer. Deixa eu ver se o Júnior já entrou, já está aqui, já vou convidar o Júnior. Fala, Bu Paulinho, seja bem-vindo à nossa live. Já que é a sua primeira vez, seja sempre com a gente, nossa live é sempre ao vivo, tá? A gente não grava ela, então se quiser estar sempre presente em nossas lives, não perde a oportunidade de estar nos vendo. Fala, Júnior, seja bem-vindo. Tudo certo, pessoal, sejam bem-vindos também, obrigado aí pelo convite, Diego, obrigado a Naziol, a todos que estão presentes. Show de bola. Tá meio escuro aí a minha luz. É a imagem da tela do computador que está dando coisa, daí ele tenta tirar o computador de trás, aí desliga o monitor para ver se vai melhorar. Melhorou. Já ficou melhor. Show de bola. Eu vou mostrar um gráficozinho rápido, depois eu ligo. Tá, beleza. Então, pessoal, esse é o Júnior Vieira, ele é um Tech Master Pro da Naziol, tá? É um dos 3 profissionais que a gente tem no Brasil que estão à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida sobre Naziol. Né? E por que a gente montou os Tech Master Pro? Justamente porque a gente sabe que a Naziol ela vai crescer, ela está crescendo cada vez mais, e a gente aqui talvez não consiga dar atenção para todo mundo. Então a gente gerou os Tech Master Pro, um deles é o Júnior Vieira, a gente tem o Marcos Espiga e a gente também tem o Anderson Chiminelli, que são profissionais que estão à disposição de vocês para tirar as dúvidas. E o Júnior Vieira, ele foi um dos escolhidos para ser Tech Master Pro, justamente pelo know-how que ele tem em repintura, pintura de veículos, etc. Né? Então, a gente sabe que faz parte da vida do detalhamento a repintura, então a gente precisava ter alguém que tivesse junto de nós com esse tipo de conhecimento para efetivamente a gente conseguir suprir toda a dúvida que o pessoal tem. Né? Então, Júnior, dá um salve para a galera aí. Fala, pessoal, tudo certo? Eu acho que muitos já me conhecem, né? Porque eu sou bem comunicativo, falo pelos cotovelos, alguns me chamam via WhatsApp, mas eu estou aí há 24 anos já no mercado automotivo. Eu tenho uma oficina completa, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, vê que eu tenho outros profissionais que trabalham comigo, mas vocês vão ver que eu faço parte de todo o processo da oficina, então eu me considero um profissional completo. Eu estou na ativa há 24 anos, porque vocês têm um pessoal aí que está há 30 anos no mercado, mas não se atualiza. Eu, ao contrário, eu não paro um minuto, não paro de falar e não paro de me movimentar atrás de mais conhecimento. Esse final de semana nós estávamos aí em Florianópolis, conversando atrás de mais conhecimento. Então, estou aí à disposição de vocês para ajudar bastante nessa parte de repintura, na parte estética. Né? Eu trabalho nisso há um bom tempo, conheço muito sobre produtos, testo muitos produtos. Então, tenho um bom conhecimento mesmo para que possa ajudar a todos. Beleza. Então, assim, eu acho que a pergunta do Jota aí, que até apareceu aí, é o seguinte. Existe alguma maneira, Júnior, de a gente reconhecer a repintura só de bater o olho? Qual que é a forma mais fácil de a gente reconhecer que uma peça foi repintada? Uma pessoa mais leiga, etc., que ainda não tem esse know-how de identificar tão facilmente. Eu vou tentar passar algumas dicas para vocês via vídeo, né? Porque não é fácil. Isso são anos de experiência, são anos de prática. Muitos chegam os clientes aqui até mesmo na loja, ele, dá uma olhada nesse carro. Posso falar a verdade? Posso. A lateral foi repintada, capô, como é que tu viu tão rápido? Cara, 24 anos fazendo isso. Então, a dica que eu vou dar para vocês é sempre procurar características de repintura, gente. Mesmo que a repintura seja feita pelo melhor profissional do mundo, ele é feito por um ser humano. Então há falhas, isso é normal. A minha repintura, a repintura de qualquer um, sempre vai haver uma microfalha. Qual é? No isolamento das borrachas, na pigmentação do verniz, muitas vezes o carro é crespo, e como caiu muita sujeira, o polidor lixou demais, aquela peça está lisa. Tonalidade de cor, tem oficinas que cobram por peça e não fazem uma emenda de uma tinta nova na tinta velha, eles pintam a peça a toco, né? A nomenclatura de oficina, eles pintam somente uma peça, eles não alongam a tinta. Então são várias características que com o tempo de trabalho vocês têm que começar a analisar, sempre olhar como um todo. Olha o carro inteiro, olha a textura do carro e depois tu começa a olhar peça a peça. É a única maneira de tu identificar se o carro foi repintado
ou não. Ah, num buraquinho numa maçaneta, quando tu abre a porta, na dobra da porta, na volta, até mesmo o Diego pegou um veículo lá pra gente fazer todos os testes, o Diego até mesmo sofreu isso, pediu pra mim olhar e de cara fui dizendo o que que era e o que que não era. É isso aí. E eu acho assim, ó, Júnior, uma coisa que muita gente acho que gera muita dúvida, e é a seguinte, ah, existem pinturas originais que têm casca de laranja, correto? Não Correto, correto. necessariamente a casca de laranja é uma repintura. Não, é que assim, ó, na realidade, Diego, a maioria dos carros importados e premium, ele vem mais liso. Por quê? Porque a montagem dele, o gabarito de montagem é premium. A maioria dos carros populares ou dos carros nacionais, ele está vindo com casca de laranja. Tudo tem um porquê. Porque o robô é muito mais fácil ele fazer a pintura e, segundo, esconde muito defeito na linha de montagem. A pintura, quanto mais lisa ela é, ela mais demonstra defeito. E a pintura, quanto mais casca de laranja, menor tu consegue ver os defeitos. Até mesmo ovinho de porta que martelinho tira. A casca de laranja, ela esconde muito defeito. Entendi. Então, pessoal, a casca de laranja em si não é um balizador para saber se a peça foi repintada ou não. O ideal, efetivamente, é você analisar o carro como um todo para ver como se comporta, né, o acabamento da pintura na maior parte do carro, e aí se você começar a notar para ver se tem algumas diferenças em cada peça para você saber se foi repintada ou não. Né? Além do que, hoje em dia, Júnior, eu acho que se tratando de mercado, uma peça repintada hoje não quer dizer nada na questão de tu valizar ou não valizar um carro, né? Porque às vezes é um carrinho de supermercado que bateu na lateral e tem que repintar. Então, hoje em dia a maioria dos carros tem uma repintura, né? Não, tem, além de ter repintura, Diego, a maioria dos carros sai 0 km com repintura. Essa semana mesmo eu estou pintando um Kicks 2020 com 2.000 km e eu estou pintando para-choque dianteiro. Já teve situações de clientes que tiraram um carro zero e trouxeram para nós fazer a aplicação de nanoproteção, de película de cerâmica, e o carro chegou aqui repintado. Por quê? Porque o carro ele é pintado na linha de produção e ele tem transporte, cegonha, transporta para o Brasil todo. Chega na concessionária, ele vem com aquela meleca de proteção, eles têm que lavar, tirar aquela proteção sobre a pintura original. Tem o cara da lavagem, o cara que vai colocar na exposição, manobra de novo, vai entregar. A concessionária aí tem um índice muito grande de carros batidos na concessionária, repintados na concessionária e vendendo como zero. E não é pouco, é muito. Show. Então, isso aí a gente tem que ficar ligado. Então, não é porque o carro é zero que, né, que não vai ter esse tipo de problema, tá? A questão é a seguinte, né? Casca de laranja, vale a pena corrigir ou não vale a pena corrigir? A casca de laranja já está no verniz ou ela está na tinta? Dá para ser corrigido? Geralmente a casca de laranja, quando ela é feita numa montadora, ela é no verniz. O verniz é aplicado com menos pressão, ele sai numa tonalidade mais casca de laranja. Quando é repintura, pode ser tanto na tinta quanto no verniz. Porque daí a repintura vai do pintor. O pintor pode tocar tinta um pouco mais casca de laranja para esconder algum defeito de preparação e depois aplica o verniz mais liso. Então na repintura ela pode ser tanto na tinta quanto no verniz. Só que é aquilo que eu digo, tirar um risco é arriscado. Então, muitas vezes, tu tirar a casca de laranja, tu pode tirar uma camada de verniz, né, uma camada grossa de verniz, e no momento que tu for fazer a correção com polimento, que não deixa de ser também um processo de corte, não deixa de ser um desgaste de verniz, tu acabar tirando verniz, né, pelando no linguajar de polidor, né, tu acabar pelando. Então eu acho que na mente do novato que eu digo, o cliente final, né? Às vezes ele identifica uma casca de laranja como uma falha do veículo, mas muitas vezes pode ser até o próprio propriedade, né? Aquele veículo em si foi pintado dessa forma, ele é todo assim, e não tem o porquê corrigir, justamente porque você falou que se essa casca de laranja for na tinta, você vai ter problema, porque daí você vai tirar o verniz para arrumar, não tem condições. Aí tem que repintar o carro todo e não é esse o caso. Né? E agora falando do nosso mercado de estética automotiva. Então, a partir do momento que o carro chegou, nós identificamos que o carro tem uma repintura. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora que eu for polir aquela peça? Ok? Eu preciso saber se o verniz está bem catalisado, se não está. Que tipos de problemas que eu posso encontrar no meio do caminho. O que eu posso me deparar, né? Para mim já saber os cuidados que eu tenho que ter na hora de eu fazer aquela peça.
O que eu costumo passar, Diego, por WhatsApp, até para alunos do meu curso, ou para todos os profissionais que me procuram, sabe que eu dou dica para o Brasil todo, é sempre assim, começar do menos para o mais. Quando tu pega uma repintura, tu vai tentar consertar o trabalho que outro profissional fez. E aí, muitas vezes, que é o slide que eu ia colocar depois, da superfície metálica até o verniz, tu tem vários fatores que comprometem no verniz. A aplicação de massa, que ela é catalisada, então ele pode ter catalisado a mais ou a menos. A aplicação de wash primer, que a maioria das oficinas não faz. A aplicação de primer PU, que também é catalisada, então o preparador pode ter catalisado a mais ou a menos. Depois faz a base poliéster e a aplicação do verniz PU. Então tem uma camada muito grande de produtos e o último, que eu digo do sacrifício, é o verniz. E aí o verniz também, ele pode ser um verniz PU, um verniz cerâmico, ou pode ser um verniz bicomponente barato. Então tudo isso chega na mão do polidor, que muitas vezes não tem essa experiência com repintura e vai tentar consertar aquele verniz. Então, para simplificar, eu sempre digo, sempre do menos para mais. Começa fazendo só um lustro para te ver a característica do verniz, ver se ele é macio, se ele foi bem catalisado, se ele está duro. Júnior, como é que eu vou identificar um verniz mal catalisado? No momento que tu começa a esquentar, ele começa a marcar muito fácil. Porque no momento que tu esquenta o verniz, ele abre os poros, ele fica marcando até com franela. Bom, então se tu entrar com um produto muito abrasivo e com uma boina muito dura, ou uma boina de lã, tu vai marcar demais aquele verniz que tu vai demorar para tirar aquelas marcas depois. Então a única dica que eu dou, assim, porque por vídeo, por foto, eu não tenho muito o que dizer. Eu digo, cara, começa do menos para mais. Menos abrasivo para mais abrasivo. Nunca começa de um produto muito abrasivo, que daí tu pode criar um dano que tu não vai conseguir solucionar depois. Porque não existe nenhum tipo de forma de eu identificar que tipo de verniz foi aplicado, que foi usado no meu carro, né? A hoje. Não. Só se a pessoa me falar, olha, no seu carro eu usei o verniz X. Isso, é que assim, Diego, até por custos, infelizmente, o brasileiro sempre procura o mais barato. Então, só para que eu passe para o pessoal, assim, um verniz hoje bom, um verniz considerado de nota 6 a 8, 6 a 8 mais ou menos, ele custa uma média de 75 a 80 reais o litro, ele e o catalisador. A maioria das oficinas, infelizmente, usa um verniz que custa 25, 30. Não estou colocando um valor pago pela qualidade do produto. Eu só estou tentando dizer que eles usam um produto muito barato, que é de baixos sólidos. Tanto é que a catálise dele é 8:1, é 8 partes de verniz para uma parte de catalisador. Ele parece uma água sacudindo. E o outro verniz de boa qualidade, que seria uma nota de 7 a 8, tu sacode, ele parece um mel, de tão grosso que ele é de altos sólidos. E aí, com a entrada do catalisador, ele acaba ficando na textura de aplicação. Entendi. Então, eu vou falar agora eu como cliente final, tá? Tá. Eu acho que a pior coisa que tem, a maior bandidagem que pode ter é quando a gente compra um carro, vamos supor que a gente for lá e comprar uma Mercedes-Benz com um verniz cerâmico, um negócio top, né? E eu sou uma pessoa, eu sou um advogado, eu não entendo nada de pintura, não entendo de nada. Aí a gente vai lá, compra uma Mercedes-Benz, tem uma resistência, o verniz, show de bola. Aí eu fui lá e bati o meu paralama. Aí mandei pintar numa funilaria, que até então eu desconheço desse ramo e eu acho que se eu estou levando uma Mercedes para pintar numa funilaria, eles vão usar algo compatível com o que tem no carro. E aí muitas vezes eles vão lá e podem utilizar esse verniz que você falou de 25, 30 reais, que é um verniz muito inferior a esse cerâmico que já tem no meu carro. E aí aquela minha peça, que é uma peça que vai receber essa pintura com esse verniz de baixa qualidade, automaticamente essa peça não vai se comportar como as demais, né? Então ela vai riscar muito mais fácil, ela vai manchar muito mais fácil, porque ela não é um verniz cerâmico, né? Sim. E aí toda aquela proteção que o teu carro tem deixa de existir. Muitas das vezes por efetivamente custos, né? Mas às vezes o cliente final lá na ponta ele nem sabe disso, ele imagina que vai ser usado os mesmos produtos que tem no carro dele para manter a originalidade, etc. Então, e esse é um dos maiores perigos que eu acho que no meio do caminho um detalhador pode encontrar, porque às vezes ele pega um carro desse, se ele não fizer a leitura de que aquela peça foi repintada, ele já sabe, mas a Mercedes é um verniz cerâmico, eu já vou entrar com uma boina de lã, etc, vou pegar pesado, e chega naquela peça ali e ele começa a apanhar, né, porque é um verniz totalmente diferente. Então a importância de você fazer a leitura das peças é importante justamente por isso,
Porque você já sabe, quando tem uma repintura, opa, aqui eu já vou entrar do menos para mais. Mas se você tem certeza que é a pintura original, aí já ganha tempo, já entra com sabe que funciona e vai embora, né? Até uma característica para ver como tem muita diferença de repintura e pintura original. Se tu pegar um thinner, eu vou dar um exemplo assim de uma marca, da Sherwin Williams, o 454, se tu pegar o thinner e passar numa pintura original, nada acontece. Tu pode tirar uma cola, tudo. E se tu pegar esse mesmo thinner e passar numa repintura de baixa qualidade, ele vai trabalhar o verniz na hora. Na hora já parece que tu passou um removedor. Se for um verniz de boa qualidade, ele vai dar mal uma manchadinha. Tu consegue consertar com o processo de polimento. Mas um verniz de baixos sólidos, ele mancha na hora. É a mesma coisa que se tivesse passado um removedor. Para ver que ele não tem resistência nenhuma. Justamente. Então, isso aí, hoje, o nosso mercado, isso acontece, né? Então, os profissionais no meio do caminho, eles vão encontrar de tudo e eles têm que estar preparados para isso. Teve uma pergunta ali que eu achei interessante, isso aconteceu com um carro meu, que eu mandei fazer uma pintura atrás, onde estava com umas marcas de lixa. Porém, a marca de lixa, pelo que o pessoal viu, não estava no verniz, estava na tinta. Isso. Não, na realidade ela fica no fundo. No fundo, isso? No fundo. E aí o que aconteceu? Não adiantava trabalhar no verniz, porque a marca estava embaixo. O ideal efetivamente é refazer essa pintura toda para ficar correta. Então, quando você identifica a marca de lixa, você tem que ver se a marca está no fundo ou está no verniz. Se tiver no verniz, você consegue corrigir, né? Porém, se for no fundo, não adianta nem perder tempo, o negócio é avisar para o cliente que tem que fazer a repintura. É isso, Júnior? Isso mesmo. Porque, na realidade, a marca, quando ela aparece marca de lixamento, o que acontece? Foi sobrepondo produtos e pulando algumas escalas. Acho que a maioria dos quem está nos olhando são esteticistas, me faltou a palavra. Eu vou tentar fazer uma explicação mais leiga, mas um pouco técnica. O lixamento, ele começa de 80 a em torno de 1.200 para fazer a preparação toda, até a pintura. Então, tu nunca pode dobrar o número da lixa. Tu nunca pode pular de 80 por uma 220. Porque a gramatura da 80 a 220 não vai conseguir tirar. E o que acontece? Muitas vezes, para economizar na preparação ou para compactar processo, eles lixam com 80, passam 220 e aplicam um primer em cima. E aí o primer penetra na fenda dos arranhões de 80, ele preenche aquela superfície, faz o lixamento da tinta e verniz. Só que com o aquecimento do primer, porque ele está evaporando ainda, ele acaba retraindo. E aí aparece toda aquela marca de lixamento. Porque tu fez uma sobreposição de lixas e sendo que uma não cobriu o lixamento da outra. É que nem tu fazer um lixamento com 1.200, um verniz em repintura, e tu pular para 3.000. Não adianta de nada. Tu tem que pular por uma 2.000, sempre dobrando a numeração, sem passar do dobro da que tu lixou anteriormente. Pô, que informação espetacular, galera. Então, vocês já sabem isso aí. Caso vocês necessitem fazer algum tipo de lixamento no verniz, sempre seguindo a escala da lixa, nunca pulando, porque senão uma não consegue sobrepor o risco do outro. Não, beleza, nunca pessoal? tu pode passar do dobro. Sempre, geralmente, se tu lixou com 1.500, tu vai para uma 2.500, se tu lixou com uma 1.200, tu vai para uma 2.000, sempre, nunca passando do dobro da nomenclatura que tu usou anteriormente. Oh, show de bola, show de bola. E para quem é iniciante, fale. Pode falar, vai, continua. Tá, e quem é iniciante eu vou dar uma dica muito bacana, mas prestem atenção mesmo quem trabalha com lixamento, tá? Eu chamo de controle de lixamento de verniz. É uma técnica que eu tento passar para iniciantes aqui no meu curso, mas eu vou passar a nível Brasil. Toda vez que tu lixar com 1.500 nesse sentido, né, tu sempre lixa com a 2.500 nesse outro sentido. Só que daí alguns vão pensar, Júnior, eu sei que sempre tem que passar no sentido contrário para tirar os arranhões do sentido anterior. Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte, tu lixa com 1.500 e tu lixa com 2.500. Quando tu fizer o primeiro processo de corte, se os teus arranhões estiverem nesse sentido, tu não cortou ainda o teu lixamento de 2.500. Agora, se tu só tiver uns arranhões ao comprido, tu já tirou os arranhões de 2.500 no primeiro teu corte e tu só tem que fazer mais um corte para tirar o de 1.500. Isso eu chamo de controle de polimento, para quem não tem experiência com lixamento. Tu acompanha no risco. Se o risco está indo, tu tem que polir mais. Agora, se tu fez o primeiro processo de corte e só tá uns arranhões nesse sentido, tu sabe que nesse aqui tu já tirou, alguns detalhes para te poder zerar a peça. É uma dica bem bacana para quem não tem experiência. Ótimo, porque daí tu não sabe se é a lixa de 1.500 ou 2.000 que estão ali. Então, nos sentidos diferentes, tu já consegue saber o quanto tu está conseguindo cortar.
Exatamente. Perfeito, ótimo. Exatamente. Show de bola, show de bola. E essa dica foi de graça, tá, galera? De graça. Hashtag fica a dica. É isso aí. Olha só. Ah, Agora vamos falar o seguinte. Qual que é o problema de você pegar um verniz mal catalisado? Porque isso a gente ouve bastante, galera falando do verniz mal catalisado. E eu não estou nem falando de problema do coating. Depois nós vamos falar sobre o coaching. Nós vamos falar agora sobre problemas que ele pode encontrar num polimento. Existe problema no polimento por ter mal catalisado? Quais são os problemas que ele pode encontrar? E o que acontece com o verniz mal catalisado? Né? sim. Qual que é a característica dele? É assim, ó, o verniz, todo verniz ele tem uma dose. Ele tem uma dose do A e uma dose do B, que é o catalisador. Geralmente o certo é tu catalisar com copo, com régua. Hoje em dia tem copos com numeração, tem réguas com numeração, que é o certo, tá? Mas vamos lá, tem muitos pintores que pegam e digam que isso é besteira, que ele é experiente, ele catalisa no olho, tá? O catalisar no olho, tu tem três suposições. O olho dele é a régua. né? É a régua, ele só é aquilo. Então, assim, ó, tem três problemas. Ou ele pode catalisar mais, esse verniz vai secar mais rápido e corre o risco de ferver, de criar micro bolinhas num tempo muito quente, ou ele murchar muito fácil, ou ele pode ser realmente bom e catalisar no nível, ou ele pode catalisar menos. Esse verniz vai demorar mais a secar, ele vai demorar mais a evaporar, e ele vai ficar borrachudo, ele vai demorar para secar. Tu vai tentar polir, tu vai ver que ele fica embaçando, e tu tenta polir, ele fica embaçando, porque ele não tá duro. Ele parece uma borracha, tu aperta com a unha e ele marca muito fácil. Então, o problema que ele pode ter no meio do caminho, efetivamente, é não conseguir efetuar o polimento, é isso? Ele não conseguir efetuar o polimento no tempo certo, ele vai ter que esperar mais tempo. Ele vai ter que botar esse carro pro sol, ele vai ter que botar painel de infravermelho, ele vai ter que ligar a estufa pressurizada se ele tiver com aquecimento a diesel, ele vai ter que criar maneiras de esse carro esquentar muito para que ele evapore todos os diluentes para que ele possa ficar duro, rígido. Entendi. E a questão é a seguinte... Existe um tempo ideal para você aguardar para fazer um polimento no carro pós-pintura? Existe o tempo que o fabricante estipula do verniz. Hoje o mercado tem vernizes que secam em 1 hora. Sempre lembrando, pessoal, todos os exemplos que eu dou, ou qualquer produto químico automotivo, é a 25 graus, que é a temperatura ambiente. Se nós tivermos aqui em Caxias do Sul, que faz 5 graus, ou lá em Fortaleza, que faz 40, há essa diferença de temperatura. Então hoje nós temos vernizes. Temperatura, tudo isso influencia na rapidez da cura. Tudo isso vai influenciar. Então vamos dar um exemplo sempre em 25 graus. Se eu tiver, hoje eu tenho vernizes que secam em 1 hora e vernizes que secam em 12. A maioria está nessa média. Tem uns que secam em 2, tem outros que secam em 3, em 4. Mas a média mesmo é 1 hora a 12. Tempo de cura total. Para poder fazer lixamento e o processo de polimento. Mas ele fica ainda em evaporação de 30 a 45 dias. Tá, mas entre esses 30 e 45 dias, dá para já fazer o polimento ou tem que aguardar a secagem total para fazer esse polimento? Não. O polimento, Diego, a gente pode fazer entre 1 hora a 12. 1 hora a 12. Tu fez o polimento, só que tu não pode trancar os poros desse verniz. Uns R53 a gente não pode passar de maneira alguma. Até por causa da dureza e tudo mais. A gente tem que sempre passar produtos que evaporem, que deixem o verniz continuar evaporando com o calor que ele vai absorver do sol, da rua. Perfeito. Que é o exemplo do Metal Coat que tu usa muito aí logo pós repintura, que não vai dos poros, né? O uso direto, Metal Coat, como ele não vê dos poros, vou falar agora numa nomenclatura de oficina, ele faz o mesmo papel de um alto brilho, que 99% das oficinas utilizam alto brilho porque ele é livre de silicone, ele é livre de qualquer tipo de produto que possa penetrar no verniz, só que com a vantagem, eu estou aplicando um coating, ele está criando brilho, hidrorrepelência, ele está criando uma proteção sobre químicos, né, sobre lavagens com produtos de pH alto ou baixo, e ainda ele me dá uma proteção, uma durabilidade de até 1 ano. Eu utilizo muito o Metal Coat. Show. Efetivamente, a gente tem que tomar cuidado nessa questão do tempo de cura do verniz, porque a gente não pode vedar o poro. Uma vez que a gente vedou o poro, a gente faz com que a gente não deixa o solvente do verniz evaporar. E aí pode murchar, pode vir a dar vários problemas. Tá? Na linha da Nasiol, os R53 e o NL272 são revestimentos que têm dureza, etc. Então eles criam uma camada um pouco mais espessa, onde efetivamente vai haver esse fechamento dos poros e aí você pode ter esse tipo de problema. O Metal Coat já é um produto que ele não veda os poros.
tá? Então você pode aplicar logo após o tempo de secagem, logo após o polimento, que você não vai ter problema nenhum. Então é um produto que, quem trabalha com pintura e repintura, você consegue vender uma proteção aproveitando que o carro está ali, o cliente não precisa voltar. Né? Porque a gente sabe que quando a gente vai vender um serviço esperando que o cliente volte, por diversas razões, né? No meio do caminho aí pode não voltar e você perdeu essa venda. Então o Metal Coat ele entra muito bem para o pessoal que trabalha com pintura e repintura para não perder essas características, né? Uma questão também que a gente tem que falar é na questão que problemas que a gente pode encontrar, ok? Na aplicação de um coating num verniz, numa pintura, numa repintura, né? É todo tipo de repintura que a gente tem problema, são pinturas que tem algum detalhe em específico, e o que fazer para corrigir isso? Na realidade, a maioria e só um adentro do que tu disse, Diego. Eu tenho uma oficina há 24 anos. Então, a maioria dos meus clientes são por indicação. Meu portão é fechado, eu trabalho somente com agendamento. Então, só para completar, que os meus clientes vêm depois de um ano, eles vêm depois de um ano e meio, são clientes assíduos. Então, eu acompanho essas repinturas com Metal Coat aplicado, certo? Então, só para salientar para quem trabalha e fica com medo, mas não vai murchar, cara, não murcha. Se tu fizer uma pintura bem feita, ela não vai murchar por causa do Metal Coat. Mas, continuando a tua pergunta que tu fez, Diego, o que acontece? Quando uma repintura ela é bem feita, tu pode aplicar o Metal Coat no terno dessa repintura, como eu aplico, ou tu pode aplicar Auto Brilho, tu pode aplicar qualquer produto que não tranque os poros. Quando é uma pintura mal feita, tu tem que ter vários cuidados. Por quê? Tu não sabe o estado que está o verniz, ou até mesmo o PU. Então, se ele estiver muito macio, ele vai marcar no momento que tu passa o coating, ou se ele estiver muito macio no momento que tu passa uma microfibra que tu não lavou bem, ela está com as cédulas duras, ou está já com as cédulas da fibra quebrada, ela vai arranhar, entendeu? Ou até o coating que tu não limpou bem ali, na hora do virar tem aquele cristalizado, ele vai acabar arranhando. Mas não é culpa do coating, é culpa do verniz que está muito macio. Então ele vai marcar com qualquer coisa que tu passe. Então, assim, o principal medo de quem faz estética é tu pegar um verniz muito macio, com baixos sólidos e que esteja marcando muito fácil. Existe um esquema, a gente encontra de vez em quando muito pessoal falando sobre a questão de que, eu estava aplicando o ZR e vim aplicando e perfeito, chegou numa porta, não foi de jeito nenhum, manchava, dava problema, não conseguia fazer, etc. A gente já conversando, né, Júnior, a gente identificou que muitas vezes é um verniz mal catalisado, onde ele tem os poros muito abertos, ele chupa muito produto. Então, uma das questões, quando você estiver aplicando o ZR, se estiver tendo problema nessa peça, você vai ter que usar o dobro de produto, ok? Para aplicar nessa peça, para que o produto não seque tão rápido, tá? E aí, assim, você consiga fazer a aplicação sem ter dor de cabeça. Se essa peça, você fez uma peça, um quadrado de 40 por 40, mesmo assim, usando o produto, não foi... Pega essa peça, aplica o Metal Coat que não tem dor de cabeça. Tá? Eu mesmo fiz isso. Eu já fiz isso. Né? Sim, esse tempo eu fiz uma Land Rover, uma Discovery 6. Eu fiz toda a Land Rover, ficou linda a Land Rover e 2 peças eu não consegui fazer. Mas a culpa não era do ZR, a culpa era das portas que tinham sido pintadas e não teve jeito. Até a gente conversou com os turcos, te lembra, Diego? A gente tirou todas as informações e eu tive que aplicar Metal Coat. Então a culpa não foi do produto, a culpa literalmente era só de 2 portas que tinham sido repintadas. E aí tinha algum detalhe na questão dessa repintura, que aí, para a gente identificar, é impossível, só quem fez a repintura, onde talvez um verniz mal catalisado, alguma coisa desse tipo, fazia com que o produto não conseguisse ancorar. E obviamente que a gente vai encontrar esse tipo de problema não apenas com os coats da Nasiol. Todos os coats que usam algum tipo de solvente vai acabar ocorrendo esse tipo de problema, né, Júnior? Com certeza, não é por ser da Nasiol, é aquilo que eu comento. Uma pintura, quando ela está mal executada, e um verniz, quando ele está mal aplicado, mal curado, não tem coating que vai fazer milagre, não tem produto que vai fazer milagre, não tem polidor que vai fazer milagre. Muitas vezes o polidor faz, limpa, deixa a peça perfeita, entrega para o cliente, dá uma semana, está todo cheio de micro-arranhão. Daí tu diz, mas eu fiz todo o processo correto. Fez, mas o verniz está muito macio, ele está com os poros abertos, ele está marcando muito fácil. O cliente mesmo pode ter passado um paninho úmido e ter criado todos aqueles arranhões da peça que tu tinha zerado. Muitas vezes até uma boina de lustro extra macia marca verniz mal catalisado ou PU mal catalisado. Show de bola. Deixa eu te perguntar outra coisa. PU, tá?
PU é sempre uma pergunta, etc. A galera pergunta porque tem os verniz mais antigos, né? Que daí é duque sintético. Duque sintético, né? Isso. Dá para corrigir da mesma forma? Tem algum cuidado que tem que ter? O que o pessoal precisa ficar ligado quando pegar um carro desse tipo? Na realidade, assim, né? Quando tu pegar um duque sintético, sempre tem que lembrar que eram materiais que não tinham catalisador. Eram pinturas antigas que não existia um catalisador na época. A evolução do sintético é o PU. O PU na época não tinha catalisador. Os pintores tinham mania de botar catalisador de massa plástica. Se tiver algum antigo aí, ele vai entender. Botava o catalisador de massa plástica, porque se tu não tivesse num tempo quente, ele não secava de maneira nenhuma. Tanto é que muitas vezes chegar um tiozinho na oficina, mas se tiver chovendo, tu pinta igual. Porque antigamente os caras diziam que não tinha como pintar. Porque com a umidade do ar e sem catalisador, demorava 4, 5 dias, uma semana para secar. Então o PU ela é uma evolução da tinta sintética. Só que se vocês verem a nomenclatura, tinta PU e verniz PU, vocês vão entender que ele é base poliuretano igual. Só a única diferença é que a tinta PU ela já vem com corante incorporado. Lembrando que PU automotivo só existe cores sólidas, não tem cores metálicas. Daqui a pouquinho vai aparecer um esperto, eu já fiz PU metálico. Fez, beleza, tu é químico. Mas da fábrica não vem PU metalizado, só vem PU tinta lisa. Branco, vermelho, preto, azul. Então o PU, quando ele é bem catalisado e quando ele é bem pintado, o processo é o mesmo do verniz. A única diferença é que tu vai polir e tu vai notar que a boina vem com a cor do carro. Só. Mas tu vai conseguir passar um coat, tu vai conseguir deixar aquele trabalho espelhado. Perfeito. Quando eu faço algumas pinturas de restauração, eu costumo aplicar PU quando é liso e eu aplico verniz ainda em cima. Que a gente costuma dizer que fica um osso de duro. Porque o verniz acaba penetrando no PU, ele acaba fundindo no outro, secando e fica extremamente duro. Então, assim, pessoal, quando a tinta PU, ela já tem o brilho. Isso. Ok? Então o pessoal não aplica verniz. Então é só a tinta. E a própria tinta já dá aquele acabamento de brilho. Por isso que quando você vai polir a tinta PU, a tinta fica toda na boina, tá? Diferente das daí poliéster que tem no verniz, é isso? Isso. Só que tem pintores, é isso que eu estou explicando, que muitas vezes dão PU e dão verniz em cima. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a tinta PU tu não consegue fazer a emenda da tinta. Vou dar um exemplo. Tu vai pintar um paralama e uma porta. E tu quer acertar a cor com a porta traseira. A maioria dos pintores, eles não retocam PU. Eles não fazem uma emenda de PU com uma pintura antiga. Eles vêm com PU e aplicam o verniz incolor em cima para te poder fazer a emenda perfeita. Então, muitas vezes, tu pode começar a polir uma peça e a peça tá preta e ela termina sem sair a tinta na boina, porque ali foi emendado com verniz. Entendi. O cara só botou o verniz numa parte, na outra parte não tinha. Isso aí, para poder emendar o PU com a tinta antiga. Show de bola. Outra questão é a seguinte, para a galera aí que é do detalhamento, né, grande parte do mercado hoje, todo mundo já tem o seu medidor de espessura. Eu acho que isso é uma ferramenta muito útil para se identificar a repintura, correto? Correto. Então, galera, use o seu medidor de espessura, vai tirando as médias do carro, onde você viu que tem mais, opa, aqui tem uma repintura. Então aqui, como o Júnior falou, a gente começa a nossa tática do menos para mais, para saber que tipo de verniz está aplicado ali, e em cima disso, a gente começa a trabalhar no carro para efetivamente não ter dor de cabeça e conseguir chegar no resultado o mais rápido possível, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, a partir do momento que a gente fica ali perdendo tempo numa peça, etc., sem identificar, a gente está perdendo dinheiro, né? Júnior, e a dica que eu dou... Tá, mas é rapidinho só do medidor de espessura. Agora eu quero que tu dê várias dicas para a galera aí. Tá, então primeira dica, pessoal, medidor de espessura. O medidor de espessura ele não vem padronizado. Tem gente que compra na internet, Mercado Livre, AliExpress e tudo mais. Então, nem mesmo um medidor ele se compara com o outro. Então a dica que eu dou sempre, mede primeiro a abertura de porta, perto da fechadura, perto do batente da fechadura, que é onde o robô pinta menos. Geralmente os montadores economizam nas aberturas. Então tu mediu ali deu 120, e tu mediu no teto do carro, deu 160, a medida está correta. Porque muitas vezes tu mede direto no carro, dá 210, esse carro foi repintado. Mas tu vai medir da porta, dá 150. Então, na realidade, o teu medidor de espessura ele não está tão calibrado, ele está dando a diferença exata, que é de 60 a 70 microns da abertura de porta para o teto. Certo? Isso é uma dica bacana para quem usa. Essa é a diferença média, então, de 60 a 70 microns. 50, porque depende os verniz cerâmicos, eles são muito finos também. Beijo, Volney. Os verniz cerâmicos, eles são...
uma live tão técnica, tão bonita, vem um homem desse aí para acabar com tudo. Os verniz cerâmicos, eles são bem finos, entendeu, Diego? Os verniz cerâmicos, eles são uma camada muito fina. Então, eles podem ser de 30 a 40 microns. Mas a maioria dos carros nacionais fica nessa base, de 50 a 70 microns. Legal. Galera, quem está vendo aqui agora, tira um print e guarda, tá? Que todo mundo está acompanhando todas as nossas lives. A gente vai ter uma surpresa especial para quem está sempre aí nos acompanhando, beleza? Então, não deixe de tirar o print e guardar. Júnior, para a gente finalizar, dá mais uma dica para a galera aí de alguma coisa de repintura, para efetivamente fazer com que o pessoal passe menos sufoco aí quando pegar as repinturas e que a ideia efetivamente das nossas lives é vir com informação técnica, informação que efetivamente vão fazer a diferença lá na ponta. Isso. Gente, então a principal dica que eu vou dar de repintura é bem bacana. Veja muitas vezes tu pegar um produto muito abrasivo e uma massa e uma boina muito abrasiva para te poder fazer o processo de corte numa repintura, arriscando tu aquecer demais a peça e danificar essa peça, utilizem uma técnica que é fazer um lixamento. O lixamento ele não é errado numa repintura muitas vezes, porque o pintor ele pintou, o cara lixou e poliu para entregar e muitas vezes ela está mal lixada. Então faça um lixamento com 2.500, 3.000, nunca comece com uma lixa com grão muito duro, como 1.200 ou 1.500, sempre com 2.000 e 3.000. E pense numa lógica, se tu fez um lixamento de 2.000 e 3.000, não há necessidade de tu pegar uma boina abrasiva com composto polidor abrasivo. Pode ser utilizado um composto mais sensível, com mais lubrificação, para que tu já comece com uma boina de espuma ou com uma boina de lã mais fina. A dica é essa. Se tu fez um lixamento com 2.000 ou 3.000, não necessita tu regredir para uma massa de polir e uma boina de lã grande. Tu pode fazer um lixamento de 2.000 e 3.000 e começar com um composto com mais lubrificação e uma boina não tão abrasiva. Perfeito. Galera, muito bom isso aí, Júnior. Eu gostaria de falar a mesma coisa que ele falou com outras palavras. Tá? A gente estava aqui no final, na sexta-feira, onde a gente teve a reunião do Techmaster Pro, e eles me falaram uma coisa que eu, mesmo sendo do mercado estético automotivo, eu não faço polimento, etc., eu não fazia nem ideia. E o negócio é o seguinte, tá, pessoal? O composto polidor de corte com uma boina de corte, o poder de corte dele é em torno de 1.200. Isso. Para quem não sabe, a escala de corte é do menos para mais. Então, quanto menor for a escala, mais abrasiva é. Então, se eu pegar uma lixa 80, é uma lixa aquelas bem forte que o cara usa para lixar a parede. E aí vai ficando cada vez mais fina, aí tem a 1.200, depois 1.500, 2.000, e aí vai afinando cada vez mais. Tá, pessoal? Então entenda o seguinte, se eu vou entrar com uma lixa 2.000 num carro, o 2.000 vai equivaler o quê? A um composto mais ou menos de refino. Tá? Então não adianta de nada você passar uma lixa 2.000 no carro e depois cair com uma boina de lã e mais uma massa de polir de corte, que tu vai estar riscando mais a peça, tu estás regredindo, entendeu? Então assim, pessoal, quem quer trabalhar com a lixa não tem problema nenhum. Vai no 1.200, vai no 2.000, depois que foi para o 3.000, ao invés de você cair no refino, já vai para quê? Para o composto de lustro, uma boina de lustro, onde essa etapa... De refino. Essa etapa de corte já passou, pessoal. Vocês agora vão só trabalhar para finalizar a peça, efetivamente abrir o bilho, porque o trabalho que você tem que fazer já foi feito. Por que hoje o pessoal usa os compostos de corte, né, as massas de polir e as boinas de lã? Por quê? Porque é muito mais rápido você fazer o polimento com a máquina, exemplo, tendo um corte de 1.200, do que tu ficar ali na lixinha o carro todo 1.200. Só que aí é isso que eu te digo, quando tu pega uma repintura que tu não sabe quem pintou, é muito mais arriscado tu apertar uma máquina do que tu consertar a casca de laranja no lixamento. E aí tu não precisa apertar tanto a máquina para não danificar. O que eu mais vejo é isso, os profissionais muitas vezes elevando o nível de lixamento, um lixamento perfeito, acetinado, e aí pegando uma massa de polir, ou uma boina branca, ou uma boina amarela, e já grudando uma massa de polir, danificando muito mais do que tu fez com o lixamento. É isso aí, galera. Então, para finalizar a dica, tá? Não é porque é lixa que marca menos do que o composto polidor e a boina. Beleza? Tomem só cuidado com isso. Júnior, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre dando um show, sempre dando muita aula. Não tem dúvida que a gente vai ter várias outras lives contigo de novo, porque
tu manja muito e é Valeu. sempre uma aula para todo mundo que está vendo, tá? Quero agradecer a todos. Quem ainda não entrou agora, não esquece de tirar o print e guardar, beleza? Que vai ter uma surpresa aí mais para frente. Muito obrigado a todos. Nossa live hoje teve uma média de 100 pessoas. Pô, foi uma live espetacular, com muita gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês com bastante informação técnica. Com certeza. E não deixem de acompanhar a nossa live toda quarta-feira às 7h30, porque não fica gravada, é só para quem está vendo, tá? Quarta-feira que vem a gente está aí de novo. Quarta-feira que vem a gente não tem nenhum convidado. Vai ser para tirar dúvidas técnicas sobre a Nasiol, que quarta-feira passada a gente fez isso e bombou. A galera com bastante dúvida técnica, comercial, como vender, como aumentar faturamento. Eu vou estar à disposição de vocês para isso. Júnior, pode dar um tchau para a galera aí? Gente, só tenho a agradecer o carinho de vocês. Eu vou agradecer aqui ao vivo a Nasiol, que me acolheu, e eu faço parte da Nasiol. E digo para vocês, me sigam nas redes sociais ali, é Júnior Vieira Oficina. Vocês vão ver que eu fico postando o dia todo, e qualquer dúvida, gente, eu falo pelos cotovelos. Podem me chamar via WhatsApp, podem me chamar via Instagram, eu estou sempre à disposição a ajudar. Sou o técnico da Nasiol, ajudo a Nasiol, sou o técnico da Lincoln também, ajudo as pessoas que utilizam Lincoln, mas ajudo as pessoas que utilizam qualquer marca. A minha ideia é sempre tentar ajudar ao máximo, certo? Show de bola, certo? Certo. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Quer saber mais sobre Nasiol? É só meter no direct ali qualquer pergunta que o nosso time entre em contato com vocês. Pode me chamar Grande também, abraço, qualquer coisa, Nasiol, estamos aí. É isso aí. Grande abraço, boa noite, valeu! Valeu, obrigado!